Uma mãe solteira grávida entregava marmitas quando um cliente milionário começou a deixar bilhetes secretos nos pedidos. Quando ela descobriu quem era, suas vidas mudaram para sempre. Uma história de amor e superação que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O despertador tocou às 4 da manhã, cortando o silêncio espesso da kitnet no capão redondo como uma lâmina fria. Isabela Santos abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da exaustão que já se tornara parte de sua rotina. A barriga de 7 meses se destacava sob o lençol fino e ela precisou de 3 tentativas para conseguir se levantar da cama estreita que ocupava quase todo o cômodo de 15 metros quadrados. Mais um dia, minha filha, sussurrou para si mesma, passando a mão carinhosa sobre a barriga. Mais um dia para mostrar que a gente consegue. O cheiro de umidade do apartamento se misturava com o aroma persistente de temperos que impregnava as paredes descascadas. Isabela caminhou até o pequeno fogão de 2 bocas, seus pés descalços gelando no piso frio de cerâmica rachada. A cozinha improvisada ocupava um canto do ambiente, com panelas empilhadas em uma estante de madeira que ela mesma havia montado e uma geladeira pequena que ronronava constantemente, ameaçando parar a qualquer momento. Enquanto acendia o fogo sob as panelas já preparadas na noite anterior, Isabela observou pela janela minúscula a paisagem que conhecia de cor. Prédios de tijolo aparente se estendendo até onde a vista alcançava, antenas parabólicas pontilhando os telhados como flores metálicas, e as primeiras luzes se acendendo nas janelas dos vizinhos que também começavam cedo suas jornadas de sobrevivência. "Bom dia, São Paulo", murmurou, ajustando a chama sob a panela de feijão que havia deixado de molho desde a véspera. A rotina era cronometrada como uma operação militar. 4h15, verificar o tempero do feijão e adicionar o louro fresco que comprava no mercadinho da esquina. 4h30, começar a preparar o arroz sempre no ponto exato, soltinho como sua avó Benedita havia lhe ensinado na infância em Caruaru. 5h, separar as porções de carne que havia temperado e deixado marinando durante a noite, cada pedaço cortado com precisão para render exatamente a quantidade necessária. O telefone vibrou na mesa de plástico que servia como bancada. Uma mensagem de seu Joaquim, o porteiro do edifício comercial na Faria Lima. "Isa, o pessoal do Visdeus 3º andar já está perguntando que horas você chega hoje. Aquele doutor Eduardo pediu para avisar que vai querer 2 marmitas hoje." Isabela sorriu pela primeira vez no dia. Eduardo Santana havia se tornado seu cliente mais fiel em apenas 1 mês de entregas. Sempre pontual, sempre educado, sempre deixando uma gorjeta generosa que fazia diferença real no orçamento apertado. Mas havia algo mais nele que despertava sua curiosidade. Uma tristeza silenciosa que ela reconhecia nos olhos cansados, a mesma que via no espelho todas as manhãs. 2 marmitas, pensou, em voz alta, mexendo o feijão com uma colher de pau desgastada. Deve ter reunião importante hoje. Às 5h40, Isabela vestiu a calça jeans que mal fechava mais e a blusa larga que escondia a barriga proeminente. O capacete emprestado por Dona Rosa, sua vizinha do andar de cima, estava apoiado na cadeira única do apartamento. A moto, uma Honda CG vermelha de 2010, com mais de 200.000 quilômetros rodados, a esperava no estacionamento improvisado do prédio. "Rosa, você tem certeza que não precisa da moto hoje?" perguntou ao bater na porta da vizinha. "Vai, e com Deus, minha filha", respondeu Dona Rosa, uma senhora baiana de 68 anos, que havia se tornado sua única confidente desde a mudança para São Paulo. "Esse menino vai nascer empreendedor, você vai ver, já está ajudando a mãe a trabalhar." O trajeto até a Faria Lima levava 50 minutos no trânsito matinal de São Paulo.
Isabela conhecia cada quebra-molas, cada semáforo, cada rua onde podia ganhar alguns segundos preciosos. A mochila térmica nas costas pesava 15 quilos quando cheia, mas ela havia desenvolvido uma técnica para distribuir o peso que não prejudicasse tanto as costas já sobrecarregadas pela gravidez. Enquanto navegava entre os carros parados no trânsito da Marginal Pinheiros, Isabela pensava na sequência de eventos que a haviam levado até ali. 8 anos na fábrica têxtil, acordando às 5 da manhã para chegar pontualmente às 6. 8 anos sonhando com uma vida diferente, economizando cada centavo para abrir um negócio próprio algum dia. E então, como um raio em céu azul, a demissão coletiva que atingiu 200 funcionários numa terça-feira qualquer de março. A empresa vai passar por uma reestruturação, havia dito o gerente, um homem de 40 anos que evitava olhar nos olhos dos funcionários. Dispensados. Vocês foram escolhidos com base em critérios técnicos e de produtividade. Critérios técnicos. Isabela quase riu da ironia. Ela havia sido uma das funcionárias mais produtivas do setor. Conhecia cada máquina como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Mas estava grávida, e isso pesava nas planilhas de custo da empresa mais do que 8 anos de dedicação. O primeiro sinal de que chegara ao distrito empresarial foram os arranha-céus que se erguiam como gigantes de vidro e concreto contra o céu ainda escuro. A Faria Lima acordava diferente do Capão Redondo. Aqui, as luzes eram mais brilhantes, os carros mais novos, as pessoas caminhavam com uma pressa diferente, carregando pastas de couro e telefones que custavam mais que o aluguel de seu apartamento. Isabela estacionou a moto em frente ao edifício Santander Corporate, um prédio de 30 andares com fachada espelhada que refletia as primeiras luzes do amanhecer. Seu Joaquim já a esperava na portaria com o sorriso caloroso de sempre. "Bom dia, Isa. Como tá a pequena?" perguntou, apontando para a barriga. "Dando trabalho igual à mãe", respondeu ela, retribuindo o sorriso. "O Eduardo já desceu?" "Ainda não, mas ele chegou cedinho hoje. Vi a luz acesa no escritório desde as 5:30. Esse homem não tem família, não." Isabela assentiu pensativa, enquanto organizava as marmitas na sacola térmica menor que usava para as entregas internas. 23 andares de elevador, corredor de mármore que ecoava seus passos, portas de vidro com placas douradas, indicando empresas cujos nomes ela mal conseguia pronunciar. O escritório de Eduardo ficava no final do corredor, numa sala ampla com vista para toda a cidade. Através da porta de vidro, ela podia vê-lo debruçado sobre a mesa, digitando intensamente no computador, os cabelos grisalhos ligeiramente desarrumados e a gravata afrouxada, apesar da hora ainda cedo. Isabela bateu delicadamente na porta. Eduardo levantou os olhos e, por um momento, ela viu algo que não conseguiu identificar passar por sua expressão. Alívio, talvez, ou uma gratidão desproporcional para uma simples entrega de comida. "Bom dia, seu Eduardo", disse ela entrando na sala. "2 feijoadas completas, como o senhor pediu." "Bom dia, Isabela", ele respondeu, e havia algo diferente em sua voz hoje. "Na verdade, preciso lhe fazer um pedido especial." Eduardo se levantou da poltrona de couro e Isabela notou que ele parecia mais alto do que lembrava. Talvez fosse a luz clara do escritório, ou o fato de estar vendo-o de pé pela primeira vez. Ele tinha aproximadamente 1,80 m, ombros largos que se curvavam levemente para frente, como se carregasse um peso invisível. Os olhos castanho escuros tinham olheiras profundas, e as mãos, que ele mantinha sempre ocupadas, mexendo em papéis ou digitando, tremiam quase imperceptivelmente. "O pedido especial, seu Eduardo?" Isabela perguntou, colocando a sacola térmica sobre a mesa de reuniões que ocupava um canto da sala. "Sim, bem", ele hesitou, passando a mão pelos cabelos.
Hoje tenho uma videoconferência com investidores alemães, às 2 da tarde. Eles vão almoçar aqui no escritório e eu queria que experimentassem comida brasileira de verdade. Isabela abriu as marmitas, liberando o aroma familiar do feijão temperado com alho, cebola e folhas de louro. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo não apenas o cheiro, mas alguma memória distante. "Quanto o senhor precisa?" perguntou ela, já calculando mentalmente os ingredientes necessários e o tempo de preparo. Seriam 8 pessoas, mas não é só isso. Eduardo caminhou até a janela, contemplando a cidade que começava a despertar lá embaixo. Meu avô sempre dizia que comida boa carrega história, que quando você come algo feito com carinho, você está comendo um pedaço da alma de quem cozinhou. As palavras pegaram Isabela de surpresa. Em um mês de entregas, suas conversas haviam se limitado a cumprimentos educados e detalhes práticos sobre os pedidos. Nunca havia visto essa faceta mais introspectiva do executivo, que sempre parecera tão controlado e distante. "Seu avô cozinhava?" perguntou ela, curiosa. "Não, mas minha avó Conceição, sim. Ela fazia uma feijoada." Eduardo parou no meio da frase, como se percebesse que estava compartilhando mais do que pretendia. "Desculpe, não queria tomar seu tempo com histórias antigas." "Não tem problema," Isabela disse suavemente. "Minha avó Benedita também cozinhava. Dizia que tempero sem história é que nem abraço sem vontade. Pode até encher a barriga, mas não aquece o coração." Eduardo se virou para ela, e pela primeira vez, desde que havia começado as entregas, Isabela viu um sorriso genuíno atravessar seu rosto. Não era o sorriso educado e protocolar que ele sempre exibia, mas algo mais profundo, quase vulnerável. "Exatamente", murmurou ele. "É exatamente isso." Isabela sentiu uma pontada estranha no peito. Não era físico, embora a gravidez trouxesse desconfortos constantes. Era algo mais complexo, uma mistura de reconhecimento e cautela. Havia muito tempo que não encontrava alguém que entendesse o significado real da comida afetiva, o peso emocional que carregava cada prato preparado com cuidado. "Para 8 pessoas, eu posso fazer a feijoada completa, com todos os acompanhamentos tradicionais", disse ela, voltando ao aspecto prático da conversa. "Arroz, couve refogada, farofa de bacon, torresmo, laranja cortada, e posso fazer um doce de sobremesa, pudim de leite condensado ou quindim." "Perfeito." Eduardo pegou a carteira, mas hesitou antes de abri-la. "Posso perguntar uma coisa? Como você aprendeu a cozinhar assim?" A pergunta era simples, mas Isabela sentiu que havia camadas mais profundas por trás dela. Eduardo não estava apenas fazendo conversa. Havia uma curiosidade genuína em sua voz, um interesse que ia além da relação comercial. "Necessidade", respondeu ela honestamente. "Minha mãe trabalhava em 2 casas de família. Saía de manhã cedo e voltava de noite. Aprendi a cozinhar para não morrer de fome." "E onde era isso?" "Caruaru, interior de Pernambuco. Minha avó morava na mesma rua. Então eu passava as tardes na casa dela. Ela que me ensinou os segredos do tempero, as histórias por trás de cada receita." Eduardo assentiu pensativo. "Meu avô tinha uma fazenda em Pouso Alegre, sul de Minas. Passei alguns verões lá quando era criança. A cozinha da fazenda era o coração da casa. Fogão a lenha, panelas de ferro, sempre tinha alguém preparando alguma coisa." "E agora o senhor não cozinha mais?" Isabela perguntou, olhando ao redor do escritório impecavelmente organizado. Eduardo riu sem humor. "Tenho uma cozinha que parece saída de revista de decoração e nunca uso nem o micro-ondas. Minha alimentação consiste basicamente em deliveries caros e jantares de negócios." "Isso não é vida", Isabela comentou sem pensar, e imediatamente se arrependeu da familiaridade. "Desculpe, não queria ser intrometida."
Não, você tem razão, Eduardo disse, surpreendendo-a. Não é vida, é sobrevivência disfarçada de sucesso. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de compreensão mútua. Isabela percebeu que, apesar das diferenças gritantes em suas situações financeiras, ela e Eduardo compartilhavam algo fundamental: a solidão de quem construiu uma vida baseada inteiramente no trabalho. Bem, disse ela finalmente, vou precisar de algumas horas para preparar tudo. Que horas o senhor precisa que esteja pronto? 1h30 estaria bom. E Isabela, obrigado. Não só pela comida, mas por... Ele gesticulou vagamente, por me lembrar de algumas coisas importantes. Quando Isabela desceu para buscar a moto, encontrou um envelope discretamente colocado dentro da sacola térmica. Seu nome estava escrito em uma caligrafia elegante e cuidadosa na parte externa. Dentro, além do pagamento habitual pelas 2 marmitas, havia uma nota manuscrita. Isabela, não sei se é apropriado escrever isso, mas preciso dizer, suas marmitas são a melhor parte dos meus dias. Não apenas pela qualidade da comida, mas pelo cuidado que posso sentir em cada prato. Em um mundo cada vez mais automatizado e impessoal, você me lembra que ainda existem pessoas que fazem as coisas com amor. Obrigado por isso, Eduardo. Embaixo da nota, havia dinheiro suficiente para cobrir não apenas o almoço especial para 8 pessoas, mas também uma quantia extra considerável, mais do que ela ganhava em uma semana inteira de entregas. Isabela releu o bilhete 3 vezes, sentada na moto estacionada em frente ao prédio. Havia algo na honestidade vulnerável daquelas palavras que mexeu com defesas que ela havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Desde a decepção com o pai do bebê, um relacionamento que havia terminado assim que ela contara sobre a gravidez. Isabela havia se prometido não depender emocionalmente de ninguém. Mas aquele bilhete não parecia uma tentativa de sedução ou manipulação. Parecia o reconhecimento genuíno de 2 pessoas solitárias que haviam encontrado, sem esperar, um pequeno porto seguro, uma na presença da outra. Cuidado, Isabela, murmurou para si mesma, guardando o bilhete na carteira. Homem rico e mulher pobre nunca deu certo em lugar nenhum. Mesmo assim, enquanto dirigia de volta para casa para preparar o almoço especial, ela não conseguia parar de sorrir. De volta à kitnet, Isabela espalhou os ingredientes sobre a mesa de plástico como um general preparando uma batalha. Feijão preto, linguiça calabresa, costelinha de porco, bacon, carne seca. Cada item havia sido escolhido com precisão cirúrgica no mercadão municipal, onde conhecia os melhores fornecedores e sabia exatamente quais cortes dariam o sabor mais autêntico. 8 pessoas importantes, murmurou, acendendo todas as bocas do fogão. Não posso decepcionar. Às 9 da manhã, o feijão já borbulhava na panela de pressão, enquanto ela refogava os temperos em uma frigideira maior que havia comprado especialmente para pedidos especiais como este. Cebola cortada em cubos pequenos e uniformes, alho picado fino, folhas de louro que havia escolhido uma por uma, tocinho cortado em cubos que liberavam uma gordura dourada e aromática. O telefone tocou. Era Dona Rosa. Isa, minha filha, que cheiro é esse que está subindo? Parece que você está cozinhando para o Papa. Isabela riu, limpando o suor da testa com as costas da mão. É um pedido especial, Rosa, um almoço importante. Esse doutor Eduardo de novo? A pergunta fez Isabela hesitar. Nos últimos dias havia mencionado Eduardo algumas vezes em suas conversas com a vizinha, sempre no contexto dos negócios, mas talvez com mais detalhes do que mencionava outros clientes. É sim, ele vai receber uns investidores alemães. Rosa fez aquele som que as mulheres experientes fazem quando percebem coisas que as mais novas ainda não notaram. Alemão gosta de comida forte, temperada, faz a farofa bem sequinha que eles vão gostar.
Às 10h30, a linguiça já estava dourada e a costelinha macia, se desfazendo no garfo. Isabela provou o caldo do feijão e fechou os olhos, transportada momentaneamente para a cozinha da avó Benedita. Era exatamente o sabor certo, não muito salgado, com o defumado da carne se misturando harmoniosamente com a cremosidade do feijão. "Tá bom, vó", sussurrou para o ar, um hábito que mantinha desde a morte da avó, 5 anos antes. O arroz veio a seguir, grãos soltos e brilhantes, temperados apenas com sal e um fio de óleo. Depois a couve, cortada em tiras finas como cabelo de anjo, refogada rapidamente para manter a cor verde escura e a textura crocante. A farofa de bacon foi feita com farinha de mandioca torrada na hora, bacon picado fino e ovos mexidos delicadamente. Enquanto cozinhava, Isabela não conseguia parar de pensar no bilhete. Havia algo na vulnerabilidade daquelas palavras que ressoava com suas próprias feridas. Ela também vivia de memórias de comida. As tardes na cozinha da avó eram praticamente as únicas lembranças felizes de sua infância. O resto havia sido marcado por brigas dos pais, mudanças constantes de casa, a sensação permanente de instabilidade. Às 11h30, começou a preparar a sobremesa, um pudim de leite condensado que havia aprendido a fazer ainda adolescente. A calda de açúcar queimado exigia timing perfeito. Muito pouco e ficaria sem cor, muito e ficaria amargo. Ela observou o açúcar dourar lentamente na panela, mexendo apenas quando necessário, até atingir o tom âmbar perfeito. O telefone vibrou. Uma mensagem de Eduardo. "Isabela, sei que é muito em cima da hora, mas seria possível incluir também pão de açúcar? Meu avô sempre servia nas ocasiões especiais e acho que seria um toque bonito. Pago extra, obviamente." Pão de açúcar. Isabela sorriu. Era uma receita que não fazia há anos, um doce simples, mas trabalhoso, que sua avó preparava nas festas de São João. Açúcar, ovos, farinha e muito amor, assado lentamente até formar uma casquinha dourada por fora e ficar macio como algodão por dentro. "Claro, seu Eduardo, vai ficar pronto no horário", respondeu ela, já separando os ingredientes adicionais. Às 12h15, tudo estava praticamente pronto. As marmitas especiais, recipientes de alumínio maiores que havia comprado especificamente para a ocasião, estavam dispostas sobre a mesa, cada uma contendo uma porção generosa de feijoada completa. O aroma tomava conta da kitnet inteira, escapando pelas frestas das janelas e invadindo o corredor do prédio. Dona Rosa bateu na porta. "Isa, você precisa de ajuda para levar isso tudo?" "Não precisa, Rosa. A moto aguenta." "Não estou falando da moto, estou falando de você." A vizinha entrou sem cerimônia, avaliando a cena com olhos experientes. "Você está grávida de 7 meses e vai carregar 15 quilos de comida pela Faria Lima. Não está certo." Isabela ia protestar, mas Rosa continuou. "Meu neto Júnior está aí em casa, sem fazer nada útil. Ele vai com você, carrega tudo e volta. Não aceito não como resposta." Júnior era um rapaz de 19 anos, magro como um palito de fósforo, mas com boa vontade de sobra. Em 15 minutos, ele havia ajudado Isabela a embalar tudo com cuidado redobrado, organizando as marmitas em caixas térmicas que mantinham a temperatura ideal. O trajeto até a Faria Lima foi feito em silêncio contemplativo. Isabela dirigia pensando na responsabilidade que carregava. Não era apenas comida, mas a representação de toda uma cultura culinária para pessoas que provavelmente nunca haviam experimentado feijoada verdadeira. Júnior, na garupa, segurava as caixas com cuidado de quem transporta joias preciosas. No edifício, seu Joaquim os recebeu com entusiasmo. "Nossa, Isa, que produção é essa? O Dr. Eduardo organizou uma festa aí em cima?" "Reunião de negócios. Pessoal importante", explicou ela, reorganizando as caixas no carrinho que Joaquim havia providenciado. No elevador,
Isabela sentiu uma ansiedade diferente da habitual. Não era apenas a preocupação profissional de entregar um serviço de qualidade, mas algo mais pessoal. Queria que Eduardo se orgulhasse da escolha, que os investidores alemães entendessem a riqueza cultural que estava sendo oferecida. Eduardo a esperava na porta do escritório, visivelmente nervoso. Havia trocado o terno formal por uma camisa social azul clara, sem gravata, numa tentativa de criar um ambiente mais descontraído. Quando viu a quantidade de comida, seus olhos se arregalaram. Isabela, isso é incrível. O cheiro já está tomando conta do andar inteiro. Espero que gostem, disse ela, começando a organizar tudo na mesa de reuniões. A feijoada está no ponto. Certo, nem muito líquida, nem muito seca. O pão de açúcar ainda está morno. Eduardo se aproximou e, pela primeira vez, Isabela notou um perfume sutil. Não algo caro e artificial, mas um cheiro limpo, de sabonete e água de colônia discreta. Ele observou cada prato sendo descoberto com a reverência de quem está presenciando uma cerimônia sagrada. "Posso provar?" perguntou ele, quase sussurrando. Isabela serviu uma pequena porção em um prato e observou Eduardo dar a primeira garfada. Ele fechou os olhos, mastigou devagar e, quando os abriu novamente, havia lágrimas nos cantos. "É exatamente como minha avó fazia", disse ele com a voz embargada. "Exatamente." Naquele momento, Isabela entendeu que havia criado algo maior que uma refeição de negócios. Havia recriado uma ponte para as memórias mais preciosas de Eduardo, havia devolvido a ele um pedaço de infância que parecia perdido para sempre. "Obrigado", ele disse, e havia tanto peso naquela palavra que Isabela sentiu o próprio peito se apertar. "Não tem de quê, seu Eduardo. É só comida." "Não." Ele balançou a cabeça lentamente. "Não é só comida. É muito mais que isso." 15 minutos depois, os investidores alemães começaram a chegar ao escritório de Eduardo. Isabela observava discretamente do elevador enquanto esperava para descer, curiosa para ver como seria a reação deles à comida brasileira. Eram 5 homens de meia idade, impecavelmente vestidos em ternos escuros, carregando laptops e uma seriedade que parecia gravada no rosto. "Klaus, Hans, bem-vindos." Ouvia Eduardo cumprimentando em inglês fluente. "Espero que estejam preparados para uma experiência gastronômica autenticamente brasileira." Isabela sorriu para si mesma. Havia algo diferente na voz de Eduardo. Uma confiança nova, como se a comida familiar tivesse lhe dado forças para enfrentar aquela reunião crucial. De volta à kitnet, ela encontrou Júnior ajudando Dona Rosa a dobrar roupas no varal do corredor. A vizinha a recebeu com um olhar inquisitivo. "E então, como foi?" "Correu bem. Ele gostou muito." Isabela respondeu, sentando-se pesadamente na única cadeira do apartamento. As costas doíam mais que o normal, e ela sentia as pernas inchadas dentro das botas de cano baixo. "Só gostou?" Rosa insistiu, com aquele jeito maternal de quem sabia extrair informações. "Do jeito que você caprichou nessa comida, o homem devia ter ficado emocionado." Isabela hesitou. Como explicar que havia visto Eduardo quase chorar ao provar a feijoada? Como descrever a intensidade daquele momento sem soar exagerada ou dar a entender coisas que talvez não fossem verdade? Ele se emocionou mesmo, admitiu finalmente. Disse que era igual à comida da avó dele. "Ah, pronto!" Rosa bateu palmas. "Quando o homem fala de comida da avó, é porque mexeu mesmo com o coração. Você marcou pontos importantes aí, minha filha." "Rosa, não é assim, é só trabalho", Isabela protestou, mas sem muita convicção. "Trabalho coisa nenhuma. Homem que paga extra, deixa bilhete carinhoso e pede comida especial, tá interessado em muito mais que marmita." O telefone de Isabela vibrou, interrompendo a conversa. Era uma mensagem de Eduardo, enviada às 15h30. "Isabela,
A reunião foi um sucesso absoluto. Os alemães ficaram fascinados com a feijoada, pediram até a receita. Klaus disse que nunca havia comido algo tão saboroso e autêntico. Você me salvou hoje, mais do que imagina. Muito obrigado, Eduardo. Isabela releu a mensagem 3 vezes antes de mostrar para Rosa, que assentiu com satisfação. Tá vendo? Esse homem tá apaixonado. Pela comida, Rosa. Pela comida. Sei, Rosa murmurou, mas seu sorriso sugeria que pensava exatamente o contrário. No final da tarde, enquanto preparava as marmitas para o dia seguinte, Isabela não conseguia parar de pensar na expressão de Eduardo ao provar a feijoada. Havia algo profundamente tocante na vulnerabilidade daquele homem que parecia ter tudo sob controle, mas que se desarmava completamente diante de um prato que trazia memórias da infância. Às 6 da tarde, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Isabela? Aqui é Eduardo. Desculpe ligar diretamente, consegui seu número com Joaquim. Não queria incomodar, mas preciso falar com você. O coração de Isabela acelerou. Havia uma urgência na voz dele que a deixou alerta. Aconteceu alguma coisa, seu Eduardo? Não, não é nada ruim. Na verdade, é o contrário. A reunião foi tão bem que os alemães querem fechar o negócio. Mas tem uma coisa, eles querem jantar aqui em São Paulo antes de voltar para Berlim. E pediram especificamente para experimentar mais pratos brasileiros, preparados pela mesma pessoa que fez o almoço. Isabela sentou-se na cama processando as informações. Um jantar para investidores alemães era muito além de sua experiência habitual. Era responsabilidade demais, dinheiro demais, pressão demais. Quantas pessoas seriam? Perguntou, ganhando tempo para pensar. 8, incluindo eu e meu sócio. Seria sexta-feira à noite em meu apartamento. Sei que é presumido da minha parte, mas você toparia? Seu Eduardo, eu nunca cozinhei para um jantar formal. Não sei se tenho experiência para isso. Isabela. A voz dele ficou mais baixa, mais intensa. Eu provei sua comida. Não é apenas técnica, é amor verdadeiro pelo que faz. É exatamente isso que quero mostrar para eles, que ainda existe gente que cozinha com alma. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Isabela olhou ao redor da kitnet minúscula, para as panelas empilhadas e o fogão de 2 bocas que mal dava conta das marmitas diárias. Como poderia preparar um jantar sofisticado naquelas condições? Onde seria exatamente? Seu apartamento tem cozinha equipada? Sim, completamente. Na verdade, Eduardo hesitou. Moro em Pinheiros, numa cobertura. A cozinha é grande, com todos os equipamentos. Você poderia preparar tudo lá mesmo, se preferir. Cobertura em Pinheiros. Isabela engoliu seco. Estava se metendo em um mundo completamente diferente do seu, onde um erro poderia ter consequências que nem conseguia imaginar. Quanto o senhor está pensando em pagar? 5.000 reais. Isabela quase derrubou o telefone. 5.000 reais era mais do que ganhava em 3 meses de entregas. Era dinheiro suficiente para pagar 2 meses de aluguel, comprar o enxoval do bebê, talvez até fazer um pré-natal particular. Eu preciso pensar, gaguejou. Claro, entendo perfeitamente. Mas, Isabela, posso dizer uma coisa? Hoje, quando provei sua feijoada, me lembrei de quem eu era antes de me tornar essa versão de mim mesmo. Fazia anos que não sentia isso. Você tem um dom raro e seria uma honra dividir esse talento com pessoas que podem realmente valorizá-lo. Depois que Eduardo desligou, Isabela ficou sentada na cama por muito tempo, olhando fixamente para o telefone. Dona Rosa apareceu na porta, como se tivesse sentido que algo importante havia acontecido. Que cara é essa, menina? Isabela contou. Tudo. O convite, o valor, os medos. Rosa ouviu em silêncio, assentindo em momentos específicos, franzindo a testa em outros. 5.000 reais, repetiu Rosa, quando Isabela terminou.
Minha filha, isso é uma oportunidade que aparece uma vez na vida. Mas e se eu estragar tudo? E se a comida não ficar boa? E se eles não gostarem? E se der certo? Rosa rebateu. E se abrir portas que você nem sabe que existem? Isa, você cozinha melhor que qualquer chefe de restaurante caro que eu já conheci. A diferença é que você cozinha com amor, e isso ninguém ensina em escola. Mas é muita responsabilidade. Responsabilidade você já tem. Tem um bebê chegando, tem aluguel para pagar, tem uma vida para construir. Essa é sua chance de construir algo maior. Isabela colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer como se também estivesse opinando sobre a decisão. Se eu aceitar, você me ajuda? Rosa sorriu, abraçando-a com força. Minha filha, eu não te ajudo. Eu vou ser sua sócia nessa empreitada. Vamos mostrar para esses alemães o que é comida brasileira de verdade. Na manhã de sexta-feira, Isabela acordou às 3:30 da manhã com o estômago embrulhado de nervosismo. Havia passado os últimos 3 dias planejando meticulosamente o cardápio com Rosa. Entrada de bolinhos de bacalhau e pastéis de queijo, prato principal com picanha grelhada, farofa de castanha do Pará, vinagrete especial e arroz de coco, sobremesa de quindim e brigadeiros gourmet. Era um menu que representava diferentes regiões do Brasil, sofisticado, mas acessível ao paladar europeu. Rosa chegou às 4 da manhã, carregando 2 sacolas enormes de ingredientes que haviam comprado no dia anterior no mercadão municipal. Sua experiência em cozinha nordestina seria fundamental para os bolinhos de bacalhau, que exigiam um ponto específico de dessalgação e uma técnica particular de fritura. Bom dia, minha parceira, disse Rosa, já amarrando o avental. Hoje é o grande dia. Como você está se sentindo? Como se fosse desmaiar a qualquer momento, Isabela confessou, vestindo a única roupa social que possuía. Uma blusa preta de manga longa e uma calça de tecido que ainda fechava, apesar da barriga de 7 meses. É nervosismo bom. Quando a gente para de sentir frio na barriga, é porque perdeu a paixão pelo que faz. Às 7 da manhã, elas estavam prontas para partir. Eduardo havia enviado o endereço na véspera. Rua dos Pinheiros, 1847, cobertura 3. Isabela havia pesquisado no Google Maps e descoberto que ficava numa região nobre, cercada de restaurantes caros e galerias de arte. O trajeto de moto até Pinheiros levou 40 minutos, com Rosa na garupa, segurando as 2 caixas térmicas cheias de ingredientes pré-preparados. O prédio era ainda mais imponente do que Isabela havia imaginado. 20 andares de vidro fumê, portaria ampla com mármore e uma vista deslumbrante da cidade. O porteiro, um homem de seus 50 anos, uniformizado impecavelmente, as recebeu com cortesia profissional. Vocês devem ser as cozinheiras do Dr. Eduardo. Ele está esperando. Cobertura 3, último andar. No elevador privativo que subia diretamente para a cobertura, Isabela sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Rosa podia ouvir. Quando as portas se abriram diretamente dentro do apartamento, ela precisou se segurar na parede para não tropeçar. A cobertura era maior que todo o prédio onde morava. Pé direito duplo, janelas do chão ao teto com vista panorâmica de São Paulo, móveis designer que pareciam saídos de revistas de arquitetura. Mas o que mais chamou atenção foi o vazio emocional do lugar. Tudo estava perfeitamente organizado, mas não havia nenhum toque pessoal, nenhuma foto, nenhum objeto que indicasse que alguém realmente vivia ali. Eduardo apareceu vindo de um corredor lateral, vestindo jeans e uma camisa polo azul marinho. Era a primeira vez que Isabela o via fora do ambiente corporativo, e ele parecia mais jovem, menos rígido, embora ainda carregasse aquela tensão constante nos ombros. Isabela, Rosa, sejam bem-vindas, espero que tenham encontrado fácil. Seu Eduardo, sua casa é... Isabela começou, mas não conseguiu terminar a frase.
Como descrever aquela riqueza sem soar inadequada? Muito bonita, Rosa completou diplomaticamente. Onde fica a cozinha? Eduardo as guiou através da sala de estar minimalista até uma cozinha que fez Isabela suspirar de inveja. Eram 15 metros quadrados de puro luxo, bancadas de mármore Carrara, eletrodomésticos de aço inoxidável que pareciam profissionais, uma ilha central maior que toda a sua kitnet, um forno duplo que provavelmente custava mais que seu salário anual na fábrica. Nossa Senhora, murmurou Rosa, passando a mão reverente pela superfície lisa da bancada. Isso aqui é coisa de programa de culinária. Eduardo sorriu com timidez. Para ser honesto, nunca usei nem metade dessas coisas. A cozinha veio assim quando comprei o apartamento toda equipada. Achei que seria um bom investimento, mas o senhor não cozinha, Isabela completou. Exato, é paradoxal, não é? Tenho a cozinha dos sonhos e vivo de delivery. Havia uma melancolia na confissão que tocou Isabela. Enquanto ela sonhava com equipamentos decentes para expandir seu negócio, Eduardo possuía tudo isso e não sabia o que fazer com tamanha abundância. Bem, disse Rosa, sempre prática, hoje essa cozinha vai trabalhar direito. Isabela, vamos começar pelo bacalhau? As próximas 4 horas foram uma dança sincronizada entre as duas mulheres. Rosa cuidava dos bolinhos de bacalhau com a precisão de quem havia feito milhares deles, enquanto Isabela se concentrava na picanha, tempero que havia marinado desde o dia anterior. Eduardo ficava por perto, ora oferecendo ajuda, ora simplesmente observando o processo com fascínio genuíno. Posso perguntar como vocês aprenderam tudo isso? Disse ele, vendo Rosa moldar os bolinhos com movimentos fluidos e precisos. Necessidade e tradição, respondeu Rosa. Minha mãe cozinhava para fora em Salvador. Eu cresci na cozinha ajudando. Depois vim para São Paulo nos anos 80. Trabalhei em casa de família rica durante 20 anos. Aprendi refinamentos, mas o coração sempre foi nordestino. E a senhora Isabela? Sobrevivência, ela disse, temperando a picanha com sal grosso. Quando você não tem dinheiro para comer fora, aprende a fazer tudo em casa. Minha avó dizia que cozinhar é a arte mais democrática do mundo. Qualquer um pode aprender, só precisa de paciência e amor. Eduardo assentiu pensativo. Minha ex-esposa odiava cozinhar. Dizia que era perda de tempo, que existiam pessoas pagas para isso. Nunca entendi por quê, mas agora vendo vocês trabalharem, tem algo quase meditativo no processo. A menção da ex-esposa fez Isabela levantar os olhos da carne. Era a primeira vez que Eduardo falava sobre vida pessoal, além das memórias da avó. O senhor tem filhos? Rosa perguntou com a naturalidade de quem já havia criado intimidade suficiente para essas perguntas. Eduardo hesitou por um momento. Tenho uma filha, Sofia. Ela tem 15 anos e mora em Londres com a mãe. Londres? Isabela não conseguiu disfarçar a surpresa. Minha ex-esposa é inglesa. Quando nos divorciamos há 3 anos, ela decidiu voltar para lá. Levou Sofia junto. Havia uma dor profunda naquelas palavras. Uma ferida mal cicatrizada que Eduardo tentava esconder atrás de fatos objetivos. E o senhor não foi junto? Rosa perguntou gentilmente. Minha vida estava aqui. A empresa, os compromissos. Achei que seria temporário, que elas voltariam em alguns meses. Mas não voltaram, Isabela completou. Não. Sofia se adaptou bem à escola inglesa. Fez amigos. Catherine, minha ex-esposa, disse que seria egoísmo da minha parte arrancá-la de lá só porque eu sentia falta. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons da cozinha. A fritura dos bolinhos, o chiado da carne na grelha, o barulho suave da colher mexendo o arroz de coco. Isabela entendeu, naquele momento, de onde vinha a solidão que percebia em Eduardo. Ele não era apenas um executivo solteiro vivendo uma vida privilegiada.
Era um pai separado de sua filha, um homem que havia escolhido o trabalho em detrimento da família e agora carregava as consequências dessa decisão. "Ela volta para visitar?" perguntou Isabela suavemente. "Nas férias escolares. Mas a cada visita, tenho a impressão de que estamos mais distantes. Ela cresceu tanto nesses 3 anos, às vezes sinto que sou um estranho na vida da minha própria filha." Rosa parou de mexer os bolinhos e se virou para Eduardo. "Filho, posso dar um conselho de mãe? Distância física não significa distância emocional, a não ser que você permita. Essa menina precisa saber que tem um pai que se importa, mesmo que esteja longe. É o que tento fazer. Mando mensagens, faço videochamadas. Não é disso que estou falando." Rosa o interrompeu gentilmente. "Estou falando de mostrar quem você realmente é, não só o pai provider. Mostrar suas vulnerabilidades, suas memórias, suas paixões, como a história da feijoada da sua avó." Eduardo ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Rosa. Isabela observava a interação com admiração pela sabedoria natural da vizinha, sua capacidade de tocar no cerne dos problemas com simplicidade e carinho. "Vocês têm razão", disse ele finalmente. "Acho que tenho medo de não ser interessante o suficiente para uma adolescente. Minha vida é muito previsível." "Todo mundo é interessante", Isabela disse. "Tempering o vinagrete. Só precisa encontrar a forma certa de contar sua história." Às 6 da tarde, a cobertura de Eduardo havia se transformado. O aroma da comida brasileira pairava no ar como um convite caloroso, contrastando com a frieza dos móveis minimalistas. A mesa de jantar, que normalmente parecia uma peça de museu, agora estava posta com louças elegantes, flores discretas e velas que criavam uma atmosfera acolhedora. Isabela se olhava no espelho do lavabo, tentando disfarçar o nervosismo. A blusa preta fazia o que podia para esconder a barriga de 7 meses, mas ela ainda se sentia deslocada naquele ambiente de luxo. Rosa apareceu atrás dela, ajeitando o próprio cabelo grisalho que havia prendido num coque elegante. "Você está linda, menina. E mais importante, a comida está perfeita." "Rosa, e se eles não gostarem? E se for muito simples para o paladar deles?" "Isabela Santos." Rosa a virou para encará-la diretamente. "Você fez hoje a melhor comida que eu já provei na vida. Esses alemães vão se apaixonar pela nossa cultura. Pode confiar." O interfone tocou às 7 em ponto. Eduardo, que havia trocado de roupa e agora vestia uma camisa social azul clara, sem gravata, parecia tão nervoso quanto elas. "Elas chegaram", anunciou ele. "Isabela, Rosa, vocês querem ficar na cozinha ou preferem que eu apresente vocês aos convidados?" Isabela hesitou. Em todas as casas onde haviam cozinhado para eventos especiais, elas sempre permaneciam discretamente na cozinha, invisíveis aos olhos dos patrões. Mas havia algo na proposta de Eduardo que sugeria um tratamento diferente. "Se o senhor não se importar, gostaríamos de conhecer as pessoas para quem cozinhamos", disse Rosa com dignidade. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuinamente relaxado que Isabela havia visto nele o dia inteiro. Seria uma honra. Os investidores alemães entraram em grupo. 5 homens entre 40 e 50 anos, conversando em inglês fluente, misturado com palavras em alemão. Klaus Müller, que parecia ser o líder do grupo, era alto e magro, com cabelos louros grisalhos e óculos de armação fina. Hans Weber, mais baixo e robusto, tinha um sorriso constante que transmitia simpatia genuína. Os outros 3, Friedrich, Matthias e Jürgen, mantinham a postura corporativa típica, mas demonstravam curiosidade evidente pelo apartamento e pelos aromas que vinham da cozinha. "Senhores", Eduardo disse em inglês, "gostaria de apresentá-las às responsáveis pelo que vocês vão experimentar hoje.
Isabela Santos e Rosa Conceição, as verdadeiras artistas por trás desta experiência gastronômica. Klaus se adiantou, estendendo a mão para Rosa primeiro, depois para Isabela. É um prazer conhecê-las. O almoço de quarta-feira foi excepcional. Estamos ansiosos para esta noite. Isabela ficou surpresa com a fluência do português de Klaus, embora carregado de sotaque germânico. Rosa, sempre à vontade com pessoas, sorriu calorosamente. Espero que gostem da nossa culinária. Preparamos com muito carinho. Posso perguntar? Hans interveio em inglês, que Eduardo traduziu simultaneamente. Qual é a filosofia por trás dos pratos que vocês prepararam? Isabela olhou para Rosa, que assentiu encorajadoramente. Bem, começou ela em português, com Eduardo traduzindo. Cada prato conta uma história do nosso país. O bolinho de bacalhau traz a influência portuguesa. A picanha representa o sul, terra dos pampas. O arroz de coco é do Nordeste, onde Rosa nasceu. E o quindim é pura saudade brasileira. Klaus anotou algo discretamente num pequeno caderno. Saudade. Essa palavra não tem tradução exata em alemão, não é? Exato, Eduardo respondeu. É uma emoção tipicamente brasileira. Uma mistura de nostalgia, amor e melancolia. E pode ser comida? Perguntou Friedrich com curiosidade genuína. Pode, Rosa respondeu sorrindo. Toda comida feita com amor carrega saudade de alguma coisa. A conversa inicial quebrou a formalidade que normalmente caracterizava jantares de negócios. Os alemães se mostraram genuinamente interessados na cultura culinária brasileira, fazendo perguntas sobre ingredientes, técnicas e tradições regionais. Quando se sentaram à mesa, Isabela e Rosa serviram os bolinhos de bacalhau, ainda quentinhos, acompanhados de uma pimenta biquinho agridoce que Rosa havia preparado especialmente. O primeiro gosto foi seguido por um silêncio contemplativo, depois por murmúrios de aprovação. Isso é extraordinário, disse Klaus, provando o segundo bolinho devagar. A textura é perfeita e o sabor é familiar e exótico ao mesmo tempo. Hans fechou os olhos ao mastigar. Me lembra os pastéis de batata da minha avó, mas com algo completamente diferente. É a alma brasileira, explicou Eduardo. Isabela tem o dom de colocar emoção na comida. Durante o prato principal, a picanha grelhada no ponto exato, acompanhada da farofa crocante, arroz de coco cremoso e vinagrete refrescante. A conversa fluiu naturalmente entre negócios e cultura. Isabela e Rosa se revezavam entre servir e participar das discussões, tratadas não como empregadas, mas como parte integral da experiência. Isabela, Klaus se dirigiu diretamente a ela. Eduardo nos contou que você tem uma empresa de marmitas. Como começou esse negócio? Isabela sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Por um momento hesitou. Como contar sua história de desemprego e necessidade para homens que claramente nunca haviam passado dificuldades financeiras? Por necessidade, respondeu honestamente. Fui demitida da fábrica onde trabalhava há 8 anos. Descobri que estava grávida e precisava encontrar uma forma de sobreviver. Cozinhar era o que sabia fazer melhor. E transformou necessidade em oportunidade, comentou Hans admirativo. Isso é empreendedorismo verdadeiro. Mais que isso, Eduardo acrescentou, ela transformou sobrevivência em arte. Cada marmita que entrega carrega o mesmo cuidado que estão experimentando hoje. Matias, que havia ficado quieto durante a maior parte do jantar, se inclinou para a frente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Como é trabalhar grávida construindo um negócio do zero? A pergunta pegou Isabela de surpresa pela honestidade. É assustador, admitiu. Todo dia acordo me perguntando se vou conseguir, se a comida vai ficar boa, se os clientes vão continuar pedindo. Mas também é libertador. Dependo apenas de mim mesma.
E do bebê que está chegando. O bebê me dá força para continuar. Quero que ele cresça vendo que a mãe não desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. Klaus trocou olhares significativos com os outros alemães. Eduardo, disse ele, você mencionou que está buscando investidores para projetos de impacto social aqui no Brasil. Que tipo de projetos? Eduardo hesitou por um momento, como se estivesse reformulando uma apresentação que havia ensaiado. Projetos que empoderem pessoas como Isabela e Rosa. Microempreendedores que têm talento e determinação, mas não têm acesso a capital ou estrutura para crescer. Você está pensando em algo específico? Estava pensando em incubadoras de negócios gastronômicos. Espaços equipados onde pessoas como Isabela pudessem expandir seus negócios, com mentoria, acesso a fornecedores, certificações sanitárias. Isabela quase derrubou o prato que estava recolhendo. Era a primeira vez que ouvia Eduardo falar sobre esse tipo de projeto, e a coincidência com sua própria situação não podia ser acidental. Interessante, murmurou Klaus, muito interessante. Quando chegou a hora da sobremesa, quindins dourados como pequenos sóis e brigadeiros artesanais com cacau belga que Rosa havia insistido em comprar, a atmosfera estava completamente descontraída. Os alemães conversavam animadamente sobre suas próprias experiências com comida brasileira, compartilhando histórias de viagens e descobertas culinárias. Esta foi, declarou Klaus, ao provar o quindim, uma das experiências gastronômicas mais autênticas que já tive. Não apenas pela qualidade da comida, mas pela história por trás dela. Concordo, disse Hans. Vocês conseguiram capturar a essência de um país inteiro em uma refeição. Eduardo olhou para Isabela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia orgulho ali, mas também algo mais profundo, uma gratidão que ia além do sucesso profissional da noite. Quando os alemães começaram a se despedir, às 11 da noite, Klaus puxou Eduardo para uma conversa particular no terraço. Isabela e Rosa arrumavam a cozinha, mas não puderam deixar de notar a intensidade da discussão lá fora. O que será que estão conversando? Rosa murmurou. Negócios, certamente, Isabela respondeu, mas seu coração batia acelerado, com uma premonição de que aquela noite havia mudado algo fundamental em sua vida. Depois que os alemães partiram, um silêncio estranho tomou conta da cobertura. Eduardo ficou parado no terraço por longos minutos, contemplando a cidade iluminada lá embaixo, enquanto Isabela e Rosa terminavam de organizar a cozinha. O contraste entre a agitação da noite e a quietude atual era quase palpável. Seu Eduardo? Isabela chamou suavemente da porta do terraço. Está tudo bem? Ele se virou e ela notou que havia uma tensão diferente em seu rosto. Não nervosismo, mas uma intensidade contemplativa, como se estivesse processando informações importantes. Tudo perfeito, respondeu ele, voltando para a sala. Melhor que perfeito, na verdade. Vocês foram extraordinárias hoje. Rosa, sempre direta, secou as mãos no pano de prato e se aproximou. O que o alemão conversou com você lá fora? Pela cara, foi coisa importante. Eduardo sorriu com a franqueza da pergunta. Foi sim, muito importante. Ele se sentou no sofá, gesticulando para que elas se acomodassem nas poltronas próximas. Klaus e os outros ficaram tão impressionados que querem investir no projeto que mencionei durante o jantar. Que projeto? Isabela perguntou, embora suspeitasse da resposta. O projeto de incubadoras gastronômicas, espaços equipados onde empreendedores da área de alimentação possam desenvolver seus negócios com estrutura adequada, mentoria e acesso a mercados maiores. Rosa assentiu lentamente. E o que isso tem a ver com a gente? Eduardo hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras.
Eles querem que Isabela seja o projeto piloto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Como assim, projeto piloto? Eles querem investir na criação do primeiro espaço, usando seu negócio como modelo. Você continuaria sendo a dona da empresa, mas teria acesso a uma cozinha profissional, equipamentos de primeira linha, ajuda com certificações, marketing, expansão. E qual seria a contrapartida? Rosa perguntou com a desconfiança natural de quem cresceu, aprendendo que nada na vida é de graça. Eles ficariam com 20% dos lucros pelos próximos 5 anos. Depois disso, você ficaria com controle total. Isabela passou a mão pela barriga, sentindo o bebê se mexer, como se também estivesse reagindo à tensão. Era uma oportunidade além de seus sonhos mais ambiciosos, mas havia algo na proposta que a deixava desconfortável. "Por que eu?" perguntou ela. "Eles nem me conheciam antes de hoje." Eduardo se inclinou para a frente. "Porque você representa exatamente o que eles querem apoiar. Talento genuíno, determinação, produtos de qualidade criados em condições adversas. Você é a prova viva de que empreendedorismo não tem a ver com capital inicial, mas com paixão e competência." "E o senhor?" Isabela o encarou diretamente. "Qual seria seu papel nessa história toda?" A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele desviou o olhar por um momento antes de responder. "Eu seria o gestor local do projeto, responsável por implementar a estrutura, fazer a ponte entre vocês, empreendedores, e os investidores alemães." "Vocês, empreendedores", Rosa repetiu. "Então não seria só a Isabela?" "Não. A ideia é começar com ela, aprender com o processo e depois expandir para outros negócios da área alimentícia. Criar uma rede de incubadoras pela cidade." Isabela se levantou e caminhou até a janela, observando a vista noturna de São Paulo. As luzes da cidade se estendiam até o horizonte, cada ponto representando sonhos, lutas, vidas inteiras sendo construídas. Ela pensou em sua kitnet no Capão Redondo, nas manhãs geladas acordando às 4 da madrugada, na incerteza constante sobre o futuro. "Posso fazer uma pergunta honesta?" disse ela sem se virar. "Claro." "Isso tudo não teria acontecido se eu fosse um homem de 50 anos vendendo marmitas, não é?" Eduardo levou alguns segundos para responder. "Provavelmente não." "Então, parte do interesse deles é pelo simbolismo, a jovem grávida e pobre que venceu na vida com força de vontade." "Isabela," Eduardo começou, mas ela o interrompeu. "Não estou criticando. Estou tentando entender a realidade da situação." Ela se virou para encará-lo. "Eles querem uma história inspiradora. É para vender junto com o projeto, não é?" Rosa se mexeu desconfortavelmente na poltrona. "Isa, talvez você esteja sendo muito dura." "Não, Rosa. Ela tem razão", Eduardo admitiu. "Sim, parte do interesse é pelo aspecto humano da história. Mas isso diminui o valor do seu talento, diminui a qualidade da sua comida, diminui o impacto que esse projeto pode ter na sua vida." Isabela voltou a se sentar, sentindo o peso da decisão. "E se eu não quiser ser a história inspiradora de ninguém? E se eu só quiser continuar fazendo minha comida do meu jeito? Então você tem todo o direito de recusar." Eduardo disse simplesmente. "Mas posso te fazer uma pergunta? Por que você cozinha?" "Para sobreviver." "Não, Isabela. Você poderia ter arranjado qualquer trabalho para sobreviver. Poderia fazer marmitas básicas, sem tempero especial, sem carinho. Por que você coloca tanto amor no que faz?" A pergunta tocou em algo profundo que Isabela preferia não examinar muito de perto. "Por quê?" "Porque é a única coisa que sei fazer direito, a única coisa que me faz sentir que tenho valor." E quantas pessoas você acha que se sentem do mesmo jeito? Quantas Isabelas existem por aí, cozinhando em kitnets, minúsculas, sonhando com uma oportunidade?
Rosa assentiu lentamente. Ele tem um ponto, menina. Eu não estou pedindo uma resposta agora, Eduardo continuou. É uma decisão grande demais, mas pense nisso. Não é sobre ser símbolo de ninguém. É sobre criar um caminho que outras pessoas possam seguir. Isabela olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho, com pequenos cortes de faca, unhas curtas e práticas. Eram mãos que conheciam o peso de panelas pesadas, a textura certa dos temperos, o tempo exato de cada preparo. Quanto tempo eu teria para decidir? 2 semanas. Eles voltam para a Alemanha amanhã, mas Klaus vai retornar no final do mês para uma resposta definitiva. E se eu aceitar, quando começaria? Imediatamente. Eles querem o primeiro espaço funcionando em 3 meses. 3 meses, Isabela repetiu. O bebê nasce em 2. A realidade da situação a atingiu como uma onda fria. Ela estaria assumindo um compromisso empresarial gigantesco com um recém-nascido nos braços. Como conciliar maternidade com a pressão de ser o projeto piloto de investidores internacionais? Seu Eduardo, Rosa disse com sua diplomacia natural, você poderia nos dar uns minutos para conversarmos sozinhas? Eduardo assentiu, levantando-se. Claro, vou fazer um café. Quando quiserem. Depois que ele desapareceu na cozinha, Rosa se aproximou de Isabela. Fala comigo, filha. O que está passando na sua cabeça? Medo, Rosa. Medo de não conseguir. Medo de aceitar e fracassar. Medo de virar motivo de chacota. Olha lá a menina que achava que podia virar empresária. E medo de recusar e passar o resto da vida se perguntando, e se? Isabela assentiu, sentindo os olhos marejarem. Também. Quer saber o que eu acho? Quero. Acho que você já tomou sua decisão, só está com medo de admitir. Na segunda-feira seguinte, Isabela acordou com uma sensação diferente. Não era apenas o peso físico da gravidez avançada, mas uma inquietação mental que a perseguia desde o jantar, na cobertura de Eduardo. Havia passado o fim de semana inteiro remoendo a proposta dos alemães, analisando cada aspecto, cada risco, cada possibilidade. Rosa apareceu na porta da kitnet às 6 da manhã, como havia se tornado costume desde que viraram sócias na empreitada culinária. Bom dia, pensadora, disse ela, notando imediatamente o ar preocupado de Isabela. Dormiu mal de novo? Nem consegui dormir direito, Isabela confessou, mexendo mecanicamente o feijão na panela. Fica rodando na minha cabeça. E se eu aceitar e der tudo errado? E se eu não souber lidar com a pressão? E se der tudo certo? Rosa rebateu, começando a descascar os ovos cozidos para as marmitas. Você já pensou nessa possibilidade? Rosa, é muito dinheiro envolvido. Muita responsabilidade. Eles vão esperar resultados, números, crescimento. Eu nem sei direito como funciona um negócio de verdade. Menina, você já tem um negócio de verdade. 40 marmitas por dia, clientes fixos, receita garantida. A única diferença é o tamanho. O telefone de Isabela vibrou. Era uma mensagem de Eduardo. Bom dia, Isabela. Sei que está pensando na proposta. Sem pressão. Mas gostaria de conversar quando você se sentir pronta. Tenho algumas informações que podem ajudar na decisão. Isabela mostrou a mensagem para Rosa, que leu com atenção. Ele está ansioso, comentou Rosa. Aposto que para ele também é importante que você aceite. Por que você acha isso? Porque esse projeto pode ser a chance dele de fazer algo que realmente importa, em vez de só mover dinheiro de um lado para o outro. A observação de Rosa fez Isabela refletir sobre algo que não havia considerado antes. Eduardo também estava em uma encruzilhada profissional, buscando dar sentido a uma carreira que, apesar do sucesso financeiro, parecia não lhe trazer satisfação pessoal. Às 9 da manhã, depois de entregar as marmitas matinais, Isabela decidiu ligar para Eduardo. Eduardo, é Isabela. Você disse que queria conversar? Sim, obrigado por ligar. Você pode vir até meu escritório ou prefere que eu vá até sua casa?
Isabela hesitou. A ideia de receber Eduardo em sua kitnet a deixava constrangida. Era um contraste muito gritante com a cobertura luxuosa onde haviam estado na sexta-feira. Posso ir aí? Que horas seria bom? Quando quiser. Cancelei todas as reuniões da manhã. 1 hora depois, Isabela estava novamente no escritório no 23º andar, mas desta vez a dinâmica era completamente diferente. Eduardo havia preparado café e disposto alguns papéis sobre a mesa de reuniões. Havia uma seriedade profissional no ar, mas também uma ansiedade palpável. Isabela, obrigado por vir. Primeiro quero deixar claro que, independentemente da sua decisão sobre o projeto, nossa relação comercial continua igual. Você não deve se sentir pressionada. Obrigada por dizer isso. Isabela se sentou, colocando a bolsa no colo como um escudo protetor. Mas tenho algumas perguntas. Todas as que quiser. Primeira, se eu aceitar, qual seria exatamente meu papel? Eu continuaria cozinhando ou viraria, sei lá, executiva? Eduardo sorriu. Você continuaria fazendo exatamente o que já faz, cozinhar. A diferença é que teria uma equipe para ajudar com a parte operacional, compras, entregas, atendimento ao cliente, parte administrativa. Segunda pergunta, e se eu quiser sair do projeto no meio do caminho? Há uma cláusula de saída. Depois de 1 ano, você pode optar por sair, mantendo os equipamentos e a estrutura como compensação pelo tempo investido. Isabela assentiu, sentindo-se ligeiramente mais segura. Terceira pergunta. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu interesse real nessa história? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse organizando pensamentos complexos. Posso ser completamente honesto? Por favor. Nos últimos 3 anos, desde o divórcio, minha vida se resumiu a trabalhar para ganhar dinheiro que não preciso, em projetos que não me emocionam, para pessoas que não me conhecem realmente. Ele pausou, olhando pela janela. Quando provei sua feijoada pela primeira vez, me lembrei de quem eu era antes de me tornar essa versão de mim mesmo. Você me devolveu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. O quê? A capacidade de me emocionar com algo simples e verdadeiro. A comida da minha avó não era apenas comida, era amor materializado. E é isso que você faz. É isso que quero ajudar a preservar e expandir. As palavras de Eduardo tocaram em algo profundo no coração de Isabela. Havia uma vulnerabilidade genuína em sua confissão que a fez baixar as defesas. Eduardo, disse ela suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você está fazendo isso por mim ou por você? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele abriu a boca para responder, depois a fechou, claramente refletindo sobre a complexidade da questão. Pelos dois, admitiu finalmente. Acredito genuinamente no seu talento e no impacto que este projeto pode ter. Mas também preciso admitir que trabalhar com você me deu um senso de propósito que não sentia há anos. E sua filha? Como ela se encaixa nisso tudo? Eduardo suspirou profundamente. Sofia vem me visitar na próxima semana. Vai ficar aqui por 2 semanas nas férias de meio de ano. E pela primeira vez em muito tempo vou poder mostrar a ela algo do qual me orgulho de verdade. Não apenas números em planilhas ou fusões bem-sucedidas, mas um projeto que ajuda pessoas reais. Isabela sentiu uma pontada de emoção inesperada. A ideia de que sua decisão pudesse impactar a relação entre Eduardo e sua filha adicionava uma camada de responsabilidade que ela não havia antecipado. Posso conhecer os detalhes financeiros? Os números reais? Eduardo abriu uma pasta e espalhou planilhas detalhadas sobre a mesa. O investimento inicial seria de R$ 500 mil para equipar o espaço, contratar funcionários e ter capital de giro para os primeiros 6 meses. A projeção é que você triplique o faturamento atual em 1 ano. Isabela engoliu seco.
R$ 500.000. Era mais dinheiro do que conseguiria economizar em 20 vidas inteiras. E se não der certo, se eu não conseguir atingir as metas? As metas são progressivas e realistas. Klaus e os outros não são sonhadores, são investidores experientes. Eles só apostariam em algo que acreditam genuinamente que vai funcionar. Isabela estudou os números, tentando processar a magnitude do que estava sendo oferecido. Era a chance de transformar completamente sua vida e a do bebê que estava para nascer. Mas também era um salto no escuro que poderia resultar em fracasso público e dívidas impagáveis. Posso levar esses papéis para mostrar para Rosa? Claro. E Isabela, posso sugerir uma coisa? O quê? Antes de tomar a decisão final, que tal visitarmos alguns espaços gastronômicos na cidade? Para você ver como funcionam, conhecer outros empreendedores que passaram por processos similares? A sugestão fez sentido. Isabela percebeu que sua resistência vinha, em parte, do medo do desconhecido. Ver exemplos reais de sucesso poderia ajudá-la a visualizar sua própria jornada. Isso seria bom, concordou ela. Quando podemos ir? Amanhã, se você quiser. Conheço alguns lugares interessantes. Quando Isabela deixou o escritório, carregando a pasta com as informações financeiras, sentia-se como se estivesse carregando o próprio futuro nas mãos. A decisão que tomaria nas próximas semanas não afetaria apenas sua vida, mas também a de Rosa, de Eduardo e do bebê que crescia em seu ventre. No caminho de volta para casa, parou em frente a uma vitrine de loja de bebês e observou os pequenos sapatos, as roupinhas delicadas, os berços brancos. Pela primeira vez, permitiu-se sonhar não apenas com sobrevivência, mas com prosperidade, com a possibilidade de oferecer ao filho uma vida cheia de oportunidades que ela nunca havia tido. "O que você acha, pequenininho?" sussurrou, passando a mão na barriga. "Mamãe deve arriscar tudo." Como resposta, o bebê deu um chute forte, como se estivesse dizendo, "Vamos em frente." Na terça-feira, Eduardo chegou à kitnet de Isabela pontualmente às 9 da manhã, dirigindo um sedã prata discreto que contrastava com a simplicidade do bairro. Isabela o observava pela janela enquanto ele estacionava, notando como ele parecia ligeiramente deslocado entre os carros populares e as motos estacionadas na rua. "Rosa, ele chegou", anunciou ela, verificando pela última vez o espelho. Havia escolhido sua melhor roupa, uma blusa azul marinho e a calça social que ainda fechava, mesmo com a barriga de quase 8 meses. "Vai com calma. Menina", Rosa a aconselhou, ajeitando o próprio cabelo. "Hoje é dia de aprender, não de decidir." Eduardo subiu os 3 lances de escada até o apartamento e Isabela notou que ele chegou ligeiramente ofegante. O contraste entre sua vida sedentária e a realidade física do prédio sem elevador era evidente. "Bom dia, senhoras", cumprimentou ele com um sorriso genuíno. "Prontas para nossa excursão gastronômica?" O primeiro destino foi o mercado municipal, mas não para comprar ingredientes. Eduardo queria mostrar a Isabela os pequenos restaurantes e lanchonetes que funcionavam dentro do complexo histórico. "Veja aquela barraca ali", apontou ele, para um pequeno espaço onde uma senhora japonesa de aproximadamente 60 anos preparava temakis com agilidade impressionante. Dona Yuki começou vendendo comida na rua há 15 anos. Hoje ela tem 3 funcionários e atende mais de 200 clientes por dia. Isabela observou o movimento constante, a organização eficiente do espaço minúsculo, a fila de clientes que esperava pacientemente. Como ela conseguiu crescer assim? Consistência, qualidade e boca a boca, Eduardo explicou. A mesma base que você já tem. Eles se aproximaram do balcão e Eduardo cumprimentou Dona Yuki em português, misturado com algumas palavras em japonês.
A senhora sorriu calorosamente, limpando as mãos no avental antes de apertar a mão de Isabela. Yuki-san gostaria de apresentar Isabela, uma empreendedora da área gastronômica, disse Eduardo. Ah, que bom! Dona Yuki exclamou com sotaque ainda carregado, mas português fluente. Você trabalha com que tipo de comida? Comida brasileira caseira, marmitas, respondeu Isabela timidamente. Ótimo! Comida caseira sempre tem mercado. Segredo é não perder amor pela cozinha, mesmo quando vira negócio grande. A conversa com Dona Yuki durou 20 minutos, durante os quais ela compartilhou histórias sobre os primeiros anos difíceis, as noites mal dormidas, os momentos em que quis desistir. Mas também falou sobre a satisfação de ver clientes que vinham há anos, sobre funcionários que se tornaram como família, sobre a sensação de construir algo duradouro. No começo, eu tinha medo de crescer, confessou ela. Pensava, e se perder qualidade? E se não conseguir controlar tudo? Mas aprendi que crescer não significa perder controle. Significa dividir responsabilidade com pessoas que acreditam no seu sonho. A próxima parada foi o Empório Santa Luzia, um espaço gourmet em Pinheiros, onde pequenos produtores vendiam seus produtos. Eduardo guiou Isabela através dos corredores que exibiam desde chocolates artesanais até conservas caseiras, cada produto contando uma história de empreendedorismo familiar. Este lugar funciona como uma incubadora informal, explicou Eduardo. Os produtores pagam uma taxa mensal pelo espaço, mas têm acesso a uma clientela que valoriza produtos artesanais e está disposta a pagar preços justos. Eles pararam na banca de Maria das Dores, uma mulher de 50 anos que vendia doces mineiros tradicionais. Seu espaço era pequeno, mas impecavelmente organizado, com vidros cheios de doces de leite, goiabada cascão e pé de moleque que pareciam joias comestíveis. Como a senhora começou aqui? Isabela perguntou, genuinamente curiosa. Meu marido perdeu o emprego há 5 anos, Maria explicou enquanto arrumava os doces na vitrine. Eu sempre fiz doce para a família. Aí uma amiga sugeriu que tentasse vender. Comecei em casa, depois numa feira, e há 2 anos consegui este espaço aqui. E agora? Agora tenho renda fixa, meu próprio horário, e meu filho de 15 anos me ajuda nos fins de semana. Ele está aprendendo administração, observando o negócio. Durante o trajeto até o próximo local, Isabela ficou em silêncio, absorvendo as histórias que havia escutado. Eduardo respeitou sua contemplação, dirigindo calmamente pelas ruas de São Paulo que começavam a mostrar o movimento do meio-dia. O que você está pensando? Perguntou ele quando pararam em um semáforo. Que todas essas pessoas superaram o mesmo medo que eu estou sentindo, respondeu ela honestamente. E que todas elas falam de crescer como algo natural, não como um salto impossível. Porque para elas foi natural. Crescimento acontece passo a passo, não de uma vez só. O último destino da manhã foi o que mais impressionou Isabela. Uma cozinha compartilhada na Vila Madalena, onde 15 pequenos negócios gastronômicos dividiam equipamentos profissionais, câmaras frias e área de produção. O espaço funcionava como um laboratório de ideias culinárias, onde empreendedores testavam receitas, desenvolviam produtos e dividiam experiências. Daniel, o administrador do espaço, os recebeu com entusiasmo. Era um chefe de 40 anos que havia abandonado restaurantes tradicionais para se dedicar ao apoio de pequenos negócios. A ideia aqui é democratizar o acesso a equipamentos profissionais, explicou ele, mostrando fornos industriais, batedeiras gigantes e uma área de embalagem com selo sanitário. Muitos empreendedores têm talento e receitas incríveis, mas não têm estrutura para crescer. Como funciona o sistema de divisão? Isabela perguntou, observando 3 pessoas trabalhando simultaneamente em projetos diferentes. Cada empreendedor
paga uma mensalidade de acordo com o uso. Tem horários reservados, mas quando alguém não vem, outros podem usar. Todo mundo ajuda todo mundo. Eduardo e Daniel trocaram olhares significativos e Isabela percebeu que aquela visita não era casual. Eles estavam mostrando a ela um modelo funcional do que poderia ser criado com o investimento alemão. Posso perguntar? Isabela se dirigiu a uma jovem que preparava pães artesanais numa bancada próxima. Como é trabalhar aqui? A jovem, que se apresentou como Carla, parou de sovar a massa por um momento. Libertador, respondeu sem hesitação. Trabalho 40 horas por semana produzindo meus pães e o resto do tempo é meu. Ganho 3 vezes mais do que ganhava como funcionária de padaria e tenho total controle sobre a qualidade. E você não tem medo de que dê errado? Carla riu. Claro que tenho. Todo dia acordo com medo de que ninguém compre meus pães. Mas também acordo animada, porque sei que estou construindo algo meu. Durante o almoço, num pequeno restaurante próximo, Eduardo finalmente fez a pergunta que Isabela sabia que estava vindo. O que achou de tudo que viu hoje? Isabela mastigou devagar seu sanduíche, organizando os pensamentos. Achei inspirador e assustador e possível. Possível? Sim. Até hoje de manhã, o projeto dos alemães parecia um sonho impossível. Algo grande demais para alguém como eu. Mas vendo essas pessoas, elas são como eu. Começaram pequeno, com medo, sem garantias. E agora? Agora estou começando a acreditar que talvez eu consiga mesmo. Eduardo sorriu, mas não com triunfo, com alívio genuíno. Isabela, posso confessar uma coisa? Eu estava mais nervoso que você com essas visitas. Por quê? Porque se você decidisse que não queria aceitar a proposta, eu não saberia como convencer os alemães de que vale a pena investir em outros projetos similares no Brasil. Você é minha prova de conceito. A honestidade da confissão tocou Isabela. Eduardo não estava apenas oferecendo uma oportunidade. Ele estava apostando sua própria credibilidade profissional na capacidade dela de fazer o projeto dar certo. Isso significa que você acredita mesmo em mim, disse ela, mais como afirmação do que pergunta. Acredito, mais do que você acredita em si mesma. No caminho de volta para casa, Isabela sentia que algo fundamental havia mudado em sua perspectiva. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por algo mais forte. Esperança real e tangível de que poderia construir um futuro melhor para si mesma e para o filho, que estava para nascer. Rosa, disse ela assim que chegaram à kitnet, acho que vou aceitar a proposta. Rosa, que estava descascando batatas para o jantar, largou a faca e abraçou Isabela com força. Era sobre tempo, menina, era sobre tempo. 2 semanas depois, Isabela estava sentada na sala de reuniões do escritório de Eduardo, assinando os contratos que mudariam sua vida para sempre. Klaus havia retornado da Alemanha conforme prometido, acompanhado de um advogado brasileiro que explicou cada cláusula em detalhes. Rosa estava ao seu lado, vestindo sua melhor roupa e segurando a mão de Isabela nos momentos de maior tensão. Parabéns, Isabela, disse Klaus depois que a última assinatura foi feita. Estamos muito animados para começar esta jornada juntos. Você vai ser nossa embaixadora da culinária brasileira autêntica. Isabela sorriu, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Havia acabado de se tornar sócia de um projeto de R$500 mil, algo que 6 meses antes seria impensável. O bebê, como se sentisse a importância do momento, deu um chute forte, fazendo todos rirem. Acho que ele aprova a decisão, comentou Eduardo, observando a barriga de Isabela se mexer. Ou ela, Rosa acrescentou. Pode ser que seja uma menina empreendedora.
O local escolhido para o primeiro espaço gastronômico era um galpão reformado na Vila Madalena, a 15 minutos de distância da cozinha compartilhada que haviam visitado. Durante as 2 semanas entre a decisão e a assinatura do contrato, Eduardo havia trabalhado incansavelmente para estruturar o projeto. Equipamentos encomendados, equipe inicial contratada, certificações sanitárias em andamento. "Podemos visitar o espaço agora?" perguntou Isabela, curiosa para ver onde nasceria sua nova vida profissional. "Claro, é nossa primeira parada oficial como sócios", Eduardo respondeu, já organizando os papéis. O galpão estava em obras, mas já era possível visualizar como ficaria quando pronto. 200 metros quadrados divididos em área de produção, estoque, embalagem e um pequeno salão onde os clientes poderiam provar os pratos antes de fazer encomendas. As paredes estavam sendo pintadas de um amarelo suave que lembrava a cor do milho, e grandes janelas garantiam iluminação natural abundante. "Ali vai ser sua estação principal." Eduardo apontou para um espaço onde seria instalado um fogão profissional de 8 bocas. "E aquela área será para Rosa, especializada em doces e salgados nordestinos." Rosa arregalou os olhos. "Minha área?" "Claro, você faz parte da equipe desde o começo. Não imaginávamos o projeto sem você." Isabela sentiu uma onda de emoção, vendo a felicidade genuína no rosto de Rosa. Durante toda a sua vida, a vizinha havia cozinhado para outras famílias, cuidado de outras casas, trabalhado em função dos sonhos de outras pessoas. Agora, aos 68 anos, finalmente teria um espaço próprio, onde seus dons culinários seriam reconhecidos e valorizados. "Klaus", Isabela se dirigiu ao investidor alemão. "Posso fazer uma pergunta sobre o futuro?" "Naturalmente. Se este projeto der certo, quantos espaços similares vocês pretendem abrir?" "Nossa meta é ter 10 unidades funcionando em São Paulo nos próximos 3 anos. Cada uma especializada em um tipo de culinária brasileira regional, nordestina, mineira, gaúcha, amazônica." A magnitude da visão deixou Isabela impressionada. Eles não estavam apenas investindo em seu pequeno negócio, estavam apostando na criação de uma rede que poderia revolucionar o empreendedorismo gastronômico na cidade. "E depois de São Paulo?" perguntou ela. "Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília?" A culinária brasileira tem potencial para ser reconhecida internacionalmente como um patrimônio cultural único. Vocês serão as pioneiras dessa missão. Patrimônio cultural único. Isabela nunca havia pensado em sua comida nesses termos grandiosos. Para ela, sempre havia sido apenas uma forma de sobreviver, de colocar comida na mesa e pagar as contas. Mas talvez Eduardo e Klaus estivessem certos. Talvez houvesse algo maior no que faziam, algo que ia além da simples necessidade econômica. No final da tarde, quando voltaram ao escritório de Eduardo para finalizar os últimos detalhes burocráticos, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Henrique, seu obstetra, com uma urgência na voz que a deixou imediatamente alerta. "Isabela, preciso que você venha ao hospital agora. Seus últimos exames mostraram algumas irregularidades que precisamos investigar." O sangue de Isabela gelou. "Que tipo de irregularidades, doutor?" "Preferimos conversar pessoalmente. Pode vir agora?" Eduardo, que havia percebido a tensão na conversa, imediatamente se ofereceu para levá-la ao hospital. Rosa insistiu em acompanhar e em 20 minutos os 3 estavam na sala do Dr. Henrique, aguardando o diagnóstico com ansiedade crescente. "Isabela", o médico começou com sua habitual seriedade profissional. "Seus exames indicam que você pode entrar em trabalho de parto prematuro a qualquer momento. O bebê está bem, mas precisamos monitorá-la de perto." "Isso é perigoso?" Rosa perguntou, segurando a mão de Isabela.
Com 8 meses não é crítico, mas precisamos de cuidados especiais. Isabela, você vai precisar reduzir drasticamente suas atividades físicas pelos próximos dias. O impacto da notícia foi imediato. Como começar um projeto empresarial gigantesco se a qualquer momento precisaria parar tudo para dar à luz? Como honrar os compromissos com os investidores alemães estando em repouso médico? Eduardo, percebendo o conflito interno de Isabela, se inclinou para frente. Doutor, quanto tempo de repouso ela precisaria? Até o nascimento do bebê, e depois pelo menos 6 semanas de recuperação. 2 meses, Eduardo murmurou, calculando mentalmente. Klaus volta para a Alemanha na semana que vem. Eduardo, Isabela disse com a voz embargada, acho que vou ter que desistir do projeto. Não posso assumir um compromisso desse tamanho, sabendo que não vou conseguir cumprir. Não! Rosa exclamou com veemência. Não vamos desistir agora. Arranjamos um jeito. Rosa, como? Eu não posso cozinhar em pé por 8 horas seguidas se estou em risco de parto prematuro. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando informações e possibilidades. Quando falou novamente, havia uma determinação nova em sua voz. Isabela, e se mudássemos temporariamente o cronograma? E se em vez de você começar cozinhando imediatamente, começasse apenas supervisionando enquanto Rosa e uma equipe contratada executam suas receitas? Como assim? Você poderia treinar uma equipe de cozinheiros durante as próximas semanas, passar suas receitas, seus segredos de tempero. Depois, mesmo em repouso, poderia supervisionar remotamente através de videochamadas, degustar pratos, dar orientações. A proposta era criativa, mas Isabela tinha dúvidas. Mas a qualidade? Como garantir que a comida vai ficar igual se eu não estiver fisicamente presente? Começando pequeno, Eduardo explicou. Nas primeiras semanas, só marmitas para delivery, exatamente como você já faz. Rosa supervisiona a produção, seguindo suas instruções, e você aprova cada prato antes de sair para entrega. Dr. Henrique, que havia acompanhado a conversa com interesse, interveio. Medicamente falando, supervisionar sentada seria perfeitamente possível. O importante é evitar esforço físico prolongado e estresse excessivo. Rosa assentiu entusiasmadamente. Eu posso ser os braços da Isabela durante essas semanas. Conheço todas as receitas dela. Só preciso da orientação para os detalhes. Klaus, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa médica, finalmente falou. Na Alemanha, temos um ditado. Uma crise bem gerenciada pode se tornar uma oportunidade. Talvez este obstáculo nos force a criar um modelo de negócio ainda mais inovador. Como assim? Perguntou Eduardo. Se Isabela conseguir manter a qualidade de sua comida através de supervisão remota e treinamento de equipe, provamos que o conhecimento culinário pode ser sistematizado e replicado sem perder a alma. Isso tornaria o modelo muito mais escalável para outras cidades. Era uma perspectiva que nenhum deles havia considerado. O que inicialmente parecia um obstáculo insuperável poderia, na verdade, se tornar a chave para um crescimento ainda mais ambicioso. Isabela, Eduardo disse suavemente, a decisão é sua. Podemos adiar o projeto, modificá-lo, ou você pode se sentir à vontade para desistir sem qualquer penalização. Mas saiba que acreditamos que você vai conseguir, mesmo com essas adaptações necessárias. Isabela olhou ao redor da sala. Dr. Henrique, aguardando sua resposta médica. Rosa, segurando sua mão com encorajamento silencioso. Eduardo e Klaus, representando um futuro profissional que parecia ao mesmo tempo próximo e distante. Colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer tranquilamente, como se estivesse dizendo que tudo ficaria bem. Vamos tentar,
disse ela finalmente. Vamos adaptar, improvisar e fazer dar certo do nosso jeito. Rosa abraçou Isabela com força, sussurrando no seu ouvido. Eu sempre soube que você era corajosa, minha filha. Agora o mundo inteiro vai saber também. 3 dias depois, Miguel Santos nasceu às 2 da madrugada, numa maternidade pública do Capão Redondo. Eduardo e Rosa estavam na sala de espera quando o médico anunciou que mãe e bebê passavam bem. O primeiro negócio de Isabela havia acabado de ganhar seu membro mais jovem e sua motivação mais poderosa para crescer e prosperar. 6 meses depois, o Panela do Coração atendia 200 clientes por dia, empregava 12 pessoas e tinha fila de espera para experimentar a comida que uma jovem mãe solteira preparava com amor em parceria com uma senhora nordestina sábia e um executivo que havia redescoberto o significado de propósito profissional. A história de Isabela havia se tornado muito mais do que uma estratégia de sobrevivência. Havia se tornado uma receita de como transformar necessidade em oportunidade, medo em coragem e sonhos pequenos em realidades que alimentam não apenas corpos, mas também almas.